Bom dia, meus irmãos. Deus nos abençoe. Uma alegria estarmos no mês de dezembro, mês que a Terra reverencia e celebra o nascimento de Jesus, de estarmos aqui reunidos nesse mês. Trouxemos para a preparação de nossos corações um poema que está no livro Os Dois Maiores Amores, da psicografia de nosso Chico. É um poema de Maria Dolores, intitulado Alegria do Natal. Agradeço, Jesus, a bênção do Natal que nos renova e aquece, em vibrações de paz aos júbilos da prece que te louvam dos céus ao pó que forra o chão. Agradeço a mensagem que te exalta, reacendendo o sol da nova era, nos cânticos da fé viva e sincera, que nos refaz e eleva o coração. Agradeço as palavras em teu nome, naqueles que conheço ou desconheço, que me falam de ti com bondade sem preço, conservando-me em ti, seja em que verbo for, e as afeições queridas que me trazem, por teu ensinamento que me alcança, a sublime presença da esperança ante a força do amor. Agradeço o conforto de tudo que recebo em forma de ternura. Na mais singela flor que me procura, ou na prece de alguém, e as generosas mãos que me auxiliam a repartir migalhas de consolo, seja um simples lençol ou um simples bolo para a festa do bem. Agradeço a saudade dos entes que deixei noutros campos do mundo, que me deram contigo o dom profundo de aprender a servir, de entender e de orar. Sob fulgurações que revejo à distância, induzindo-me a ver-te entre os brincos da infância, nas promessas do lar. Por tudo em que o Natal se revela e se expande a envolver-nos em notas de alegria que o teu devotamento nos envia em carícias de luz, pelo trabalho que nos oferece, perante a fé maior que hoje nos invade, para a edificação da nova humanidade. Sê louvado, Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, queremos agradecer-te a hora, Senhor. Queremos agradecer as bênçãos que a terra recebe nesse mês de dezembro, em que a humanidade relembra o nascimento do teu Filho, em que a humanidade se vê mais uma vez nessas lembranças necessárias e ainda, Senhor, nessa busca por esse nascimento do teu Filho amado em nossos corações. Por isso, nessa hora, pedimos que nos abençoe, que as vibrações que receberemos nesse instante em que comungamos, mesmo que à distância, Senhor, que essas vibrações envolvam aos nossos queridos, encarnados e desencarnados, envolvam aqueles, Senhor, que expressam nossas necessidades de transformação e que nos desafiam a sermos melhores. E, sobretudo, Senhor, suplicamos que nos ajude, que nos abençoe, para que expressemos no nosso dia a dia a alegria do teu nascimento. E por isso, nessa hora, suplicamos ainda que nossos medos, nossos limites de entendimento, nossos nervosos, nossos adoecimentos emocionais, nossos limites de entendimento, tudo isso possa ser acalmado, aplacado, para que tenhamos ouvidos de ouvir. Abençoa-nos, protege-nos
e pedimos nessa hora, Senhor, em Teu nome, em nome de Jesus, de Maria, pedimos permissão para iniciarmos nossa reflexão desta manhã. Que assim seja. Meus irmãos, trouxemos hoje para a nossa reflexão um versículo que está em Lucas, capítulo 2, versículo 7, mas iremos falar do 6 e do 7. E aconteceu que enquanto eles ali completaram-se os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz seu filho primogênito, e o envolveu em panos, e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Era a ocasião de recenseamento. Belém estava lotada. Ele teve que nascer fora da cidade. José e Maria eram de Nazaré e era de ordem que fizesse o recenseamento. E assim agiu José e Maria e foram os dois nessa peregrinação para cumprir os editos de César. E ficamos um pouco indignados quando escutamos isso, como não havia lugar para Jesus nascer. E tenho refletido muito e tenho dito para mim mesma e até para os que estão próximos que o maior desafio nosso, enquanto habitantes do século XXI, é a coerência. Nos indignamos porque nesta época um homem e uma mulher, ela grávida, estavam por cumprir essa ordem de César, de Roma, e não havia um lugar. Nossa indignação, porém, é contraditória, porque ainda estamos por permitir esse nascimento em nossos corações. Não havia lugar na hospedaria. Não é uma negativa, é uma recusa. Um lugar é um espaço, um local. Lugar expressa uma condição, uma situação, mas não havia lugar. Qual a justificativa para que não houvesse lugar? Acabamos de dizer. A justificativa era o recenseamento. A justificativa humana era o recenseamento. E por vezes nos justificamos de forma também humana. E é preciso entendermos isso. Houve uma negativa e o motivo era o recenseamento. Recenseamento esse que César não abria nenhum precedente. Ele seria feito, mas as mulheres grávidas estariam isentas. César não abriu precedente, mas é importante que venhamos também a pensar, os homens também não abriram precedentes. Não havia lugar, não havia espaço, não havia condição, não havia lugar na hospedaria. O que é uma hospedaria? Uma casa de aluguel, uma casa que hospeda pessoas. O que é uma estrebaria? Uma casa de animais. Não havia lugar na hospedaria, que hospeda humanos, mas havia lugar na estrebaria. E a estrebaria se tornou uma casa em que se hospedou o menino Jesus. Das nossas contradições humanas, das nossas loucuras humanas. Havia uma destinação, e é o próprio Mateus que nos diz a destinação de Jesus quando ele diz Emanuel, que quer dizer Deus conosco.
Esse menino era então a restauração da relação de Deus, melhor, dos homens com Deus. Que a ruptura nunca houve de Deus para com os homens. O afastamento foi nosso. E é Mateus quem diz que esse menino, Emanuel, é Deus conosco. A humanidade está muito preocupada, diz-nos Emanuel, o nosso Emanuel, que é esse apóstolo que também chamamos, né? Porque nos trouxe e nos aproxima de Deus. Ele diz que estamos muito preocupados com a vida interna e externa, mas pouco preocupados com a vida eterna. E esse menino Jesus, ele veio e representa a nossa salvação. Hoje vos nasceu o Salvador. Ele salvou-nos da dor, salvou-nos dos nossos descaminhos. Essa boa notícia que traz alegria, nós recusamos a alegria. Por isso não havia lugar na hospedaria, havia lugar na estrebaria. Não conseguimos muito pensar o que representou o nascimento de Jesus, o que representou no decorrer da própria ação da humanidade. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel tem um capítulo em que ele nos fala muito bem dessa perfeição, tanto no que a gente pode dizer da formação geológica, como na combinação genética perfeita para essa humanidade que estaria aqui habitando a Terra, vivendo a Terra. No capítulo Divino Escultor, lerei só alguns trechos, diz Emmanuel: sim, ele havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas. Com as suas legiões de trabalhadores divinos, lançou o escopro. Escopro é um instrumento cirúrgico da sua misericórdia sobre o bloco da matéria informe que a sabedoria do Pai deslocara do Sol para as suas mãos augustas e compassivas. Operou a escultura geológica do orbe terreno. Com seus exércitos de trabalhadores devotados, estatuiu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra. Organizou o cenário da vida, criando, sobre as vistas de Deus, o indispensável à existência dos seres do porvir. Fez a pressão atmosférica adequada ao homem. Estabeleceu os grandes centros de força da ionosfera e da estratosfera. Definiu todas as linhas de progresso da humanidade futura, engendrando a harmonia de todas as forças físicas que presidem ao ciclo das atividades planetárias. E depois de milênios e milênios veio a boa notícia. Hoje vos nasceu o Salvador. Salvou-nos da dor, salvou-nos dos descaminhos e veio cumprir com as profecias. As profecias nada mais são do que um olhar do alto. Metaforicamente falando, do alto de um monte podemos ver dois carros que estão vindo em lados opostos e na mesma direção, que haverá uma batida. Uma profecia é isso. Uma profecia, ela nos revela as possibilidades que essa humanidade ainda estava por fazer. E mais do que isso, ela não conseguiria. Por isso não havia lugar na hospedaria. Está escrito nas profecias. O menino seria encontrado envolto a um manto. Agora, uma coisa muito interessante, porque essa boa notícia, ela veio, se é uma boa nova, se é algo novo, ela veio fazer transformações de nossos conservadorismos, de nosso modo de ver e de pensar.
Como disse Mateus, quando ele nos fala do significado de Emanuel, que é Deus conosco, que veio restaurar essa relação que os homens estabelecem e que teria que ser renovada com Deus, inclusive a visão de Deus. Jesus nos traz a ideia de um Pai nosso, um Pai que expressa amor, que expressou tanto amor que ofereceu o seu Filho e que veio à Terra, encarnou a Terra. E o primeiro ponto interessante é, como já dissemos, que ele não vai nascer em Nazaré. Ele nasce em Belém. Ele não vai estar na sua cidade, nem dentro da hospedaria. Ele vai estar fora da cidade, fora da hospedaria, e ele vai estar numa estrebaria, porque era preciso, e isso as profecias já diziam, da inconsequência, da imaturidade humana. A estrebaria trazia o silêncio do céu, onde apenas o canto dos anjos, a voz dos anjos seria escutada. Na estrebaria tem essa proteção e, sobretudo, a proteção a esse menino da ira humana. Por isso a estrebaria foi o melhor lugar para o menino nascer, já previsto pelos profetas. Prevista porque já se identificava a imaturidade espiritual dos habitantes da terra. E essa imaturidade emocional, de entendimento, de percepção da vida, de compreensão de mundo, da compreensão sobre Deus, foi por tudo isso que o menino nasceu. E frente a todas a caminhada de transformação e de criação planetária, por isso a alegria do céu. Por isso uma boa nova, uma boa notícia. Hoje vos nasceu o Salvador. Repetindo, salvou-nos da dor e dos descaminhos. E a quem ele primeiro se revela após Maria, lógico, e José? Aos pastores. Interessante que ele nasce em Belém, nessa casa do pão, fora de sua cidade, que seria Nazaré, fora da hospedaria, distante de tudo, e os primeiros a saberem do nascimento de Jesus, a terem esse maravilhoso anúncio, essa boa notícia, essa boa nova, foram os pastores, que também estavam fora. Ele não foi identificado nem recebido pelos seus mais próximos, nem daqueles da hospedaria. É interessante pensarmos e observarmos nisso. Nasceu fora da cidade, nasceu fora da estrebaria, da hospedaria, perdoe-me. E esses pastores são os primeiros que também estão à margem. Porque os pastores, homens simples, que se assustaram com a luz, era madrugada, estavam em vigília e se assustaram com a luz. Nos assustamos com a luz. E o anjo disse: não temais. Não temais porque eles estavam trazendo uma boa notícia, uma notícia de profunda alegria. Hoje vos nasceu o Salvador. A notícia era do nascimento de Jesus. Depois dos pastores, quem vai também receber e que também são de fora são os magos, esses de bem distante do Oriente, diferente da sabedoria dos pastores. Esses eram muito cultos, mas a cultura, o saber, não
não nublava e não entorpecia a mente. Como eram grandes observadores, perceberam um sinal no céu, uma estrela. E depois mesmo, quando essa estrela não se fazia visível, eles perseveraram, foram em direção ou foram em busca, buscaram saber desse nascimento. Esse burburinho fez, inclusive, com que Herodes tomasse conhecimento, chama os magos e diz: quando encontrar, voltem. E em sonhos eles foram advertidos e eles não voltaram. Eles não desobedeceram ao sinal do céu. Eles desobedeceram Herodes. Desobedecer Herodes. Herodes morreu, mas o tempo dele ainda persiste em se fazer vivo. E é o nosso desafio nesse tempo, que é um tempo de transformação. É preciso desobedecer Herodes, porque Herodes se perturbou e toda Jerusalém. Esses magos levavam presente para o menino Jesus. Jesus teve amigos, os apóstolos, mas que interessante que na hora em que ele carregava a cruz, não foram os seus de perto que o ajudaram a carregar. Um centurião, nos diz Emmanuel, num misto de piedade e de paixão a servir Herodes, os Herodes da vida. Nesse misto, ele olha, talvez tentando se aliviar, porque a violência com que impôs a Jesus carregar a cruz pesava-lhe também a consciência. E tentando se aliviar, olha naquela multidão e vê um homem, Simão o Cireneu, também de fora. Ele era de Cireneu, de Cirene, melhor dizendo. E esse homem, ele cede, ele é convocado a colaborar com Jesus, porque o centurião, nesse conflito entre ver um prisioneiro pacífico e ser serviçal da paixão a César, os Césares da vida, os Herodes da vida, ele aceita levar, ele aceita conduzir, embora, como diz Emmanuel, de forma constrangida, mas ele aceita. Emmanuel diz que o mundo ainda é uma Jerusalém enorme. A quem Jesus se revela como um Messias, a mulher samaritana, também uma mulher de fora, distante desse ambiente, de fora. Uma mulher rotulada, uma mulher classificada como pecadora, só por ser samaritana já era e já sofria as agruras dos preconceitos e da violência. Ele, um judeu, falando com uma mulher pecadora, falando com uma mulher samaritana. E ele pede a ela água. Quem vai ser o maior exemplo de fraternidade? Um samaritano. Também esse de fora, esse excluído, esse que está distante. E é um dos mais maravilhosos exemplos de um homem que passa por um caminho que é duro porque falta amor. Quem deveria passar, mas que as regras religiosas impediam e que deveria cuidar, tratar desse homem caído, que pode ser qualquer um.
Era um homem ferido? O que fez esse homem? Quem era ele? Quais os karmas que ele teria que viver? E Jesus diz de forma belíssima da nossa necessidade de nos fazermos próximos. O exemplo que dá de maior expressão da caridade, o maior exemplo de expressão do amor para com o outro, para com o desconhecido, essa necessidade nossa de se fazer próximo, porque esse é o ponto. Na parábola, Jesus provoca esse homem para que ele se coloque na posição desse caído. Então, Jesus nasceu fora de sua terra por ser filho de José e de Maria, nasceu fora de uma hospedaria, nasceu numa estrebaria que é fora de uma cidade. Os de fora é que foram os primeiros a saberem do nascimento, primeiro os pastores. Depois a gente vai ter esses magos. Apesar dos apóstolos estarem perto, não deram conta, e quem vai acolher e levar a cruz, mesmo de forma constrangida, foi Simão, o cirineu. Essa mulher de fora conversa com ele e é cuidada e amada. É muito interessante pensarmos nisso. É a ela que ele se coloca como um Messias. Traz o samaritano como exemplo e, quando crucificado, foi colocado entre dois ladrões. E um deles, cônscio de quem era esse homem, diz não e pede a Jesus que o receba. Interessante, quando estava preparando, refletindo, né, sobre essa pregação, lendo sobre essa passagem, né, da crucificação desses dois ladrões e vendo na própria internet, né, com pessoas que fazem estudo, né, trabalhos de extrema importância, mas é interessante porque é claro que todos são unânimes, e nós também, de que Jesus não tinha nenhum motivo para estar ali, mas a voz do povo fez a escolha por ele. Por isso que eu reajo um pouco quando a gente fala a voz do povo é a voz de Deus. Eu tenho uma certa ressalva a isso, porque foi a voz do povo que fez a escolha por Jesus. É certo que Jesus não merecia, nada fizera. Esse homem que a gente chamou de bom ladrão, ele fala, não há motivos nenhum, e pede a Jesus que interceda, que o receba, que o acolha, e se coloca ali como um pecador. Foi nesta hora que Jesus nascera no coração desse homem, quando ele estava crucificado, e foi capaz de superar a vingança da hora, foi capaz de superar o sofrimento da hora, foi capaz de superar a própria ignorância e reconhecer em Jesus o Salvador, aquele que nos salvou das nossas dores, dos nossos descaminhos. Mas o que encontrei de estranho e que me permita falar aqui é que todos os comentaristas que li fora de Emmanuel, né, da literatura do nosso Chico,
colocam que esses outros mereciam a crucificação. Isso é muito estranho, né? Porque na lógica divina, na lógica do céu, ninguém merece crucificação. Crucificar é um requinte de crueldade, que é uma concepção que ainda guardamos, que ainda é de forma, acho muito inclusive cultural no Brasil, e que é uma concepção que precisamos desmontar. Por isso que quando Mateus nos fala de Jesus como Deus conosco, Emanuel, Deus conosco, e é a nossa restauração da nossa relação com Deus, é restaurar a nossa visão acerca de Deus. Creio ser inclusive cruel quando muitos pais, avós, padrinhos ou estranhos se dirigem a uma criança dizendo: Deus está vendo, Ele vai te castigar. Essa visão é uma visão medieval. O avanço da humanidade não é só de ordem tecnológica. Precisamos rever nossa relação e nossa imagem acerca desse Deus. Que Jesus, quando nasceu, nos trouxe, nos ensinou inclusive a falar de Deus sem medo e dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Então espantou-me quando os religiosos, ao considerarem que Jesus não merecia a crucificação, isso é óbvio. Isso é até dispensável, podemos dizer assim, no nosso entendimento. Isso é óbvio. O termo é esse. Mas considerarmos que os outros dois mereciam a crucificação são textos contemporâneos. São textos do século XXI, os que vi, os que fiquei pesquisando na internet. Olha a nossa concepção. Aí quando nos deparamos com as nossas penitenciárias brasileiras, vemos isso. Essa mesma concepção desses estudiosos que se equivocaram gravemente e deturparam um dos fundamentos de Deus, da lei de Deus, porque a justiça se difere absurdamente e de forma extraordinária de vingança. Eles não mereciam a crucificação. Jesus nós nem precisamos cogitar. E a tortura, ela tem um requinte de crueldade. Como que crueldade se relaciona com o céu? Que Deus é esse que é cruel? Falo isso muito com os meus alunos. Porque se Deus se vinga e amaldiçoa, e crucifica e mata, esse Deus se assemelha a mim. Se ele se assemelha a mim, eu não posso cultuá-lo. Eu não devo. Há uma distorção grave porque ele está se assemelhando a mim. Que essa semana mesmo me deparei com o descontrole da palavra. Me deparei com o desequilíbrio na palavra. Saiu da indignação e me vi com raiva na minha palavra. Ainda bem que eram poucas pessoas e duas delas, uma inclusive nossa irmã e minha querida Rosilene, que me escutaram com generosidade. Mas eu falei com raiva. Errado. Me senti mal depois, ainda bem, e sei que também fiz mal à escuta daquelas pessoas.
Se Deus se vinga, crucifica, tortura, ele se assemelha a mim. Essa é uma coisa grávida. E nós, brasileiros, temos enraizado, né, 3 séculos de escravidão. 3 séculos de escravidão. Esse método foi naturalizado. Quem já foi à nossa escola campista aqui, o Liceu de Humanidades de Campos, que era antes uma casa de senhor, o prédio principal, você sai dele, você dá 3 passos, nem 3, e você se depara com o que nós chamamos de senzala. E no meio ali havia os recursos, né, da tortura. Quero dizer com isso que é muito sério isso, muito profundo, e creio que esse mês de dezembro é um importante mês para nos trazer isso à tona e observarmos com honestidade, muita honestidade. Nos habituamos à violência. Da janela da casa dos senhores que se colocavam de poder, de direito de violência, de escravização, o som das dores, das vozes adentravam as casas. O vento leva, o gemido, ou mesmo o silêncio da dor em uma senzala. Quero dizer com isso que a tortura foi naturalizada. Percebem? O medo é uma grande pedagogia dos Herodes ou dos Césares. E o medo, ele é construído por recursos de tortura. Agora mesmo é chocante, mas precisamos pensar nisso. O Evangelho, ele é uma alegria, mas ele nos conclama a nossa renovação. Não podemos nos indignar quando naquele momento não havia uma hospedaria para que um menino nascesse. Não era um capricho de uma mulher que queria dormir bem. Era uma mãe prestes a ter um filho e o menino Jesus. Não adianta nós nos indignarmos se aqui, junto a nós comungamos com métodos, práticas, concepções que estão naturalizadas e cremos que algumas pessoas merecem a tortura, merecem o sofrimento atroz, porque não é a dor. Agora mesmo, uma criança foi revelado lá, e dolorida a revelação, de que desses 3 meninos que desapareceram, um deles morreu após tortura. Não suportou. Motivo: roubou uma gaiola. A tortura, ela não é um método de Deus. A crucificação não é um método divino. A cadeira elétrica não é um método divino. Jogar pessoas em espaços irrespiráveis, insalubres, não é um método de Deus. Podemos pensar enquanto isso, mas isso é um karma. Onde primeiro chega o amor, a velocidade da evolução, a transformação das dores será muito mais rápido. Jesus falou isso com a parábola do bom samaritano. Então precisamos superar nesse Natal nossos desejos primitivos dentro de nossa alma. Precisamos romper com nossas afinidades seculares com a violência. Precisamos nos desafinizar com a violência.
precisamos nos afinizar com o bem. Precisamos. É uma necessidade de nossa alma. O Espírito de Verdade falou: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Saramago, esse importante poeta português, Nobel de Literatura, Prêmio Camões, que é um dos prêmios mais importantes da língua portuguesa, autor de vários livros, ele escreveu um livro que o título é O Conto da Ilha Desconhecida. Apesar de ser um livro, né, ele tem toda uma estrutura de uma fábula e é muito interessante e que trago hoje como nossa grande reflexão, que é o motivo do nascimento do Cristo. Um homem foi à porta das petições, num palácio qualquer com um rei, e insistentemente pedia ao rei que desse aí uma condição, porque ele queria encontrar uma ilha desconhecida. Mas o rei nunca estava à porta das petições. Nunca estava lá. Esse homem insistiu tanto e tanto e tanto e tanto que cederam. E ele disse o que ele queria. Eu quero um barco. Eu quero um barco para ir à ilha desconhecida. O rei e todos os demais disseram: mas não há ilha desconhecida. Não existe ilha desconhecida. E ele insistiu tanto e tanto que o rei deu a ele um cartão que ele deveria entregar ao capitão do porto para que ele conseguisse esse barco. Quando ele chegou junto ao capitão, o capitão tentou demovê-lo da ideia, dizendo: não tem, os marinheiros também, todo mundo dizendo não tem. Mas cederam o barco. Enquanto estavam ali naquela conversa infrutífera, que a gente tem essa tendência de querer convencer os outros, né? Uma mulher estava limpando o barco, escutou a fala desse homem e resolveu seguir esse ideal e foi junto com ele para essa busca por essa ilha desconhecida. E há um diálogo entre esse homem e essa mulher muito, muito interessante, que eu vou fazer essa leitura aqui. Diz a mulher: quero encontrar a ilha desconhecida, quero saber quem eu sou quando nela estiver. Não o sabes? Se não sais de ti, não chega a saber quem és. O filósofo do rei, quando não tinha o que fazer, ia sentar-se ao pé de mim e às vezes dava-lhe para filosofar. Dizia que o homem é uma ilha. Eu, como aquilo não era comigo, visto que sou uma mulher, não lhe dava importância. Tu que achas? Que é necessário sair da ilha para ver a ilha. Que não nos vemos se não saímos de nós. Reparem que nos tantos encontros e no próprio processo do nascimento de Jesus, os de perto, os que estavam fechados, cristalizados, enredados, acomodados, não conseguiam ver. Não conseguiam identificar. E além de Jesus ter nascido fora de sua cidade, ter nascido fora da hospedaria, fora da cidade qualquer que fosse, os que foram em direção, que buscaram Cristo, tinham saído de seus lugares. Os pastores estavam fora, madrugada de vigília. Os magos saíram do Oriente. A mulher samaritana saíra num horário que era o horário arriscado um pouco para ela e estabeleceu conversa com Jesus. O samaritano foi esse homem que
transgredindo as certezas do mundo, foi o que parou para atender. Simão, o cirineu, esse estrangeiro, quando o centurião impôs que ele chamou, vem, leva essa cruz, porque o centurião queria tornar a sua consciência menos pesada. Ele aceitou esse homem crucificado por ter cometido erros, mas a crucificação é uma expressão absurdamente humana. Metaforicamente, todos eles tinham saído de suas comodidades, do seu modo de ver, de viver. O que Saramago nos pede nessa fábula, nesse conto da Ilha Desconhecida, me fez lembrar o poema de Drummond. E que nesse Natal é a nossa maior necessidade. Precisamos, e é muito interessante no livro de Saramago, sobretudo chamando a atenção desse pequeno diálogo que li, é que a escrita de Saramago é muito diferente, né? O diálogo não tem ponto, não tem interrogação, não tem parágrafo, porque na verdade tanto esse homem como essa mulher se encontravam na mesma questão. É preciso sair de si mesmo para que Jesus nasça, senão não há espaço em nossos corações. Nós nos ocupamos tanto de nós mesmos, mas tanto de nós mesmos, que não há espaço para Jesus nascer. Por isso precisamos sair de nós mesmos, precisamos ter essa coragem de nos afinizar com o bem, coragem de nos desafinizar com a violência, com a tortura. Meus irmãos, a urgência nessa coragem. A bem-aventurança é uma aventura ser bom, pacífico, ser manso, de acolher a dor como esse recurso do céu para o nosso despertamento, não é masoquismo. Por isso Saramago foi muito feliz com essa imagem. E é interessante porque, sobretudo nesse tempo em que vivemos, cada vez mais as pessoas querem nos convencer a não pegar o barco, a não persistir nessa busca por essa ilha desconhecida. E a grande percepção que Saramago nos traz, e que é a máxima religiosa, né? Amar ao próximo como a si mesmo é um padrão de amor, mas nosso grande destino é um amor que vai além a esse primeiro padrão que Jesus revelou à multidão, porque aos apóstolos ele disse: amai-vos como eu vos amei. Precisamos sair de nossas prepotências. Precisamos buscar. E a nossa doutrina, eu cada vez mais tenho percepção, não vou dizer consciência, não, mas percepção da bênção da doutrina na minha vida, porque há uma cultura construída por nós mesmos, né? Os séculos e mais séculos, né? Desse Deus que se vinga, que pune, desse Deus que nos joga no inferno com esse fogo, e que na verdade a doutrina nos diz que é preciso ter essa coragem de permitir que a luz adentre nossa alma, porque quando a luz adentra a nossa alma,
ela vai começar a nos desnudar traços de temperamento, impulsos, instintos que já tínhamos, mas que, como não havia uma luz que mostrasse os nossos cômodos interiores, os nossos labirintos de nossa alma, nós até tínhamos a pretensão de que éramos bons. Mas essa luz, ela diz: olha, eu estou iluminando e é para a sua transformação, porque Deus é Pai. Levanta. Não se sente sobre esse remorso, porque o remorso ele tem que ter um prazo de validade, porque senão nós podemos nos vitimar e cair em sentimentos muito perigosos e nos deprimirmos, que é uma expressão de orgulho, considerando isto. A doutrina nos fala e nos traz a esperança do céu. A esperança do céu. Que há mais alegria do céu quando um pecador se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Não necessitam de arrependimento porque são justos, já estão ajustados a Deus. Não são abandonados, são almas que já trabalham em prol do amor de Deus. Por isso esse convite de Saramago se completa bem nas nossas necessidades. E o quanto que o Evangelho nos mostra que precisamos nos deslocar, sair de nossa posição, aceitar esse convite mesmo de forma constrangida, como Simão o Cirineu. Mesmo de forma constrangida. Aceitar. Mas é preciso sair. Não é porque temos uma titulação religiosa, frequentamos um espaço religioso, não é por causa disso que estamos próximos de Deus. A religião, a igreja, grupo religioso é de extrema importância porque nos alimenta a esperança. E é muito desafiador nesse tempo como o de hoje, essa autossuficiência para onde estivermos, em qualquer lugar. Então, um espaço religioso é esse fogo que alimenta a chama da vida. Mas não é isso que nos faz próximos de Deus. O Evangelho nos traz inúmeros exemplos dos que estavam mais longe e que se fizeram perto do Cristo, que se aproximaram de Jesus, que se colocaram próximo a Jesus. Para terminar, aí eu estou fazendo em lembrança a Dona Ruth e gostaria de hoje também lembrarmos nossa muito querida Gilda Dunca, que é mês de aniversário. Dona Ruth falou muito sobre esse poema, O Homem e as Viagens, de Carlos Drummond de Andrade. Não lerei todos, só dois trechinhos, e que tudo se conjuga na nossa sensibilização e para o nosso despertamento. Diz Drummond: o homem, bicho da terra tão pequeno, chateia-se na terra, lugar de muita miséria e pouca diversão. Faz um foguete, uma cápsula, um módulo, toca para a lua, desce cauteloso na lua, pisa na lua, planta bandeirola na lua, experimenta a lua, coloniza a lua, civiliza a lua, humaniza a lua. E ele dá a sequência. Ao acabarem todos, só resta o homem, estará equipado, a dificílima, dangerosíssima viagem de si a si mesmo, pôr o pé no chão do seu coração, experimentar, colonizar, civilizar, humanizar o homem, descobrir em suas próprias inexploradas entranhas
a perene e insuspeitada alegria de conviver. Porque é na convivência que aprendemos e apreendemos o maior motivo de nossa encarnação e reencarnação. Vivemos e renascemos para aprendermos uma coisa: a amar. E é na convivência que exercitamos, dilatamos, iluminamos e concedemos saúde ao nosso amor. Precisamos colonizar os nossos corações. E colonizar, segundo um analista literário, inclusive Alfredo Bozzi, ele diz que colonizar é um processo de enraizamento. Então precisamos cada vez mais aprofundar nossas raízes com o céu, para que nossa árvore da vida dê frutos. E pelos frutos conhecereis a árvore. Que Deus nos abençoe para que façamos essa maravilhosa viagem a essa ilha desconhecida que é o nosso coração. E o que torna essa descoberta e essa saída de si mesmo boa, saudável, viva, o que faz sentido, não é verdade, né? É a presença de Jesus. Ele veio para que nossa viagem interna, que nossa busca interna por essa ilha desconhecida e que venhamos a fazer os arquipélagos, que vá estendendo os nossos braços e nos formemos num grande continente, numa expressão de amor e confiança ao céu. Que Jesus nos abençoe para que venhamos a permitir que esvaziemos nosso coração com os nossos excessos de nós mesmos, para que haja esse espaço para o menino nascer, crescer em graça e sabedoria. Que Deus nos abençoe e vamos orar. Senhor Jesus, queremos agradecer, Senhor. Queremos agradecer. Essa será a nossa pequena oração de hoje. Agradecemos. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, nosso Mestre, de Maria, nossa Mãe, pedimos permissão para encerrarmos nossa reflexão desta noite, dessa manhã. Que assim seja.